Pessoal, bom dia. Espero que estejam todos animados de fazer mais uma aula de Pilates, de Mat Pilates. Hoje a gente vai fazer com cabo de vassoura, cabo de rodo. Aí eu tô tentando adaptar certas coisas que a gente tem em casa. Então, acessórios que a gente tem em casa. A aula passada eu trouxe uma toalha. Essa aula pretende fazer a aula inteira praticamente com um bastãozinho desse aqui, né? Então eu vou falar um pouquinho agora. Se vocês quiserem ir já pegando os bastõezinhos pra gente começar a aula juntos. Eu falo sempre dos princípios básicos do Pilates, né? Que é um bom posicionamento de cabeça, um bom posicionamento de ombro, um bom posicionamento de caixa torácica e pelve. Então, dentro dos movimentos que a gente vai fazer, eu vou explicando essas questõezinhas de bom posicionamento, de alinhamento melhor do corpo na execução do exercício. Então, vamos lá, pessoal? Deixem um colchonete já aí aonde vocês preferirem. Vamos trazer o nosso bastãozinho e nós vamos esticar o braço aqui em cima do bastão. Então, para a gente começar a aquecer um pouquinho essa coluna e aquecer esses braços, eu vou puxar o meu braço lá para frente, empurrando o bastão e empurrando os ombros e a escápula. E vem abraçando as escápulas. Então, na inspiração, eu faço um chamado de protração dos ombros e escápula. E vou abraçar lá atrás. Inspira, puxa lá na frente. Solta o ar, abraça a escápula. Mais 2 vezes. Puxa o ombro lá na frente. Abraçou a escápula. E a última vez. Puxa o ombro lá na frente. Abraça a escápula. Agora, mantendo esse ombro mais neutro, que é o meio do caminho entre esse e esse, eu vou puxar um pouquinho o ombro para ganhar espaço na coluna como um todo e vou esticar para longe. Quando eu for subir, eu vou subir com a coluna um pouco mais reta, acionando a musculatura de eretor de coluna no centro. Então, eu vou ganhar espaço nesse posterior, vou alongar lá para frente, a cervical vai ficar entre os braços e vou crescer essa coluna um pouco mais reta. Inspira, solta o ar, puxa lá na frente, ganha espaço de posterior de perna e coluna. Inspira, sobe grandão e reto. Mais uma vez, puxa lá na frente, vai estendendo esse ombro para longe, vai puxando o quadril lá para trás e ganhando espaço nesse posterior e devagar vem crescendo essa coluna bem ereta. E agora a gente vai pensar na mobilidade da coluna com um leve agachamento para aquecer um pouquinho esse membro inferior. Então, eu vou descer um pouquinho, pode deixar os pés paralelos, joelhos também. Bumbum vai lá para trás como se estivesse sentando num banco. E aí eu vou começar a mobilizar a coluna do gato. Então, eu vou começar lá do cóccix, vou arredondar e a cabeça entra entre os 2 braços. E eu vou soltando do cóccix. A cabeça eu olho para a pontinha do bastão. Vou arcando a coluna e vou soltar. Cóccix, cabeça. 2. Começa a arredondar lá de baixo. Lembra da figura de um gato arrepiado. Ativem o abdômen e devagar vai soltando de baixo para cima. 3. Vamos mais 3, pessoal. Vamos aquecer um pouquinho esse membro inferior e mobilizar e aquecer essa coluna como um todo. Mais 3. Arca a coluna igual um gato arrepiado. Ativem bem o abdômen. E solta de baixo para cima. A última vez. Coluna bem grandona, gato arrepiado. E solta de baixo para cima. Vem levantando devagarinho. As coxas já aqueceu um pouquinho. Agora a gente vai pensar na caixa torácica.
O bastão, ele não tem peso, porém ajuda mais firmeza nos músculos na execução do exercício. Ele guia também. Então, ó, estendem o punho para frente, com o ombro mais neutro, não puxando para frente. Eu vou um pouco de lado depois de frente, pessoal. Eu vou elevar o bastão para cima, sem alterar na minha coluna, com ativação do abdômen, para fechar a região da caixa torácica. Então, eu elevo e volto. Cuidado com o punho de vocês, deixem ele bem reto, eleva e volta. 2, olhar para frente, eleva ativando o centro, sem fazer isso aqui, pessoal. Mantenha a força do abdômen para manter a caixa torácica. E a última vez para a gente começar a subir agora os calcanhares do chão. Então, nessa posição, eu subo na ponta do pé e volto com controle. 1, eleva na ponta, ativando o abdômen e volta. 2, um pouquinho de frente aí para vocês. Pés paralelos, subiu na ponta e volta. 4, ganha força agora de tornozelo. 5, ganha força na panturrilha. 6, um pouquinho de equilíbrio e estabilização do corpo como um todo. A última, pessoal, eleva, controla, volta. Agora eu vou pensar um pouco mais em equilíbrio, vou desafiar vocês. Braço na frente, vai subindo na ponta, mantém o olhar e desce só um pouquinho o tronco e volta. Vai dar uma tremedeira danada no pé, mas tenta agarrar os dedinhos do pé lá embaixo, que ele que vai dar firmeza. 2, só um pouquinho numa e volta. 3, uma leve flexão para frente. 4, mais uma vez, uma leve flexão para frente. 5, perfeito. Agora a gente aqueceu bem a panturrilha. Eu vou fazer o meu bastão aqui na lateral. Mito, vamos deixar o braço aqui na frente novamente. A gente vai começar agora a mexer um pouquinho os braços num círculo. Então vamos deixar as mãos aqui na lateral. Eu vou fazer um movimento de círculos. Para além de mexer a articulação do ombro e ganhar um pouco mais espaço de peitoral, porque o braço está mais aberto nessa posição, vou fazer um círculo, ombros e aperte o sentido. Lembra que a gente aqui tem o posterior, desceu a coluna, desceu as pernas. Agora vamos pegar um pouquinho nesses ombros, faz um movimento circular. E com essa pressão de palma da mão empurrando as laterais, a gente vai deixar os pés paralelos, o quadril vai continuar olhando para vocês, eu não vou puxar o quadril para frente, eu vou manter uma curva e vou fazer uma rotação. Agora eu vou começar a aquecer o meu oblíquo, lá na lateral do abdômen. Inspira ao centro, solta o ar e gira no seu máximo, sem alterar o alinhamento do quadril. Inspira ao centro, solta o ar. Inspira ao centro, solta o ar. Inspira ao centro, só mais 2 para cada lado, ganhe espaço nesses braços e resistência. Inspira. E mais uma vez, aquece esse oblíquo que nós vamos precisar no próximo exercício. Para soltar um pouquinho os ombros, deixem as mãos bem na lateral da coxa, com os pés paralelos. Eleva um pouco o ombro na orelha e sente o deslize da escápula lá atrás. Empurra bem para baixo. Ganhe espaço entre o ombro e a orelha, a região do trapézio. Puxa lá para baixo. 2. Inspira, eleva bem alto. Solta o ar. 3.
Inspira, eleva bem alto. Solta o ar. 4, mais uma vez. Inspira, puxa bem para baixo. 5. Peguei o bastão, coloquei aqui na lateral. Lembra que vocês aqueceram na rotação oblíquo? Então, eu vou fazer uma leve caidinha para esse lado do bastão e vou puxar uma perna aqui para a lateral. Eu vou ganhar espaço nessa perna sem alterar o posicionamento da coluna. Olha aqui como que está a minha coluna errada. Eu vou manter o alinhamento da coluna e vou subir a perna sentindo a lateral. E aí eu vou fazer círculo. Circula. 1 e 2. Circula. 3. Ativa o abdômen. 4. Para não ficar nesse movimento aqui, ó. 5. Sem sambar. 6. 7. Força. 8. Força. 9. Força. 10. Inverteu o sentido. E 1. Força no abdutor e no glúteo. 2. E 3. 4. 5. 6. Respira, inspira, solta o ar. 7. 8. 9. A última, pessoal. 10. Vamos trocar o lado. Leve inclinação para o bastão, sem alterar o posicionamento da caixa torácica. Eu vou manter essa inclinação, subiu a perna, mantendo a resistência lateral, circulou. E 1, força. 2, força na perna de base. 3, vocês vão sentir ela, porque ela já trabalhou. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfeito. Agora eu quero ganhar um pouco mais de força no anterior. Perna. Então eu vou deixar o bastão aqui do... E eu tenho um movimento também de coluna. Então eu preciso do meu abdômen também. Então, ó, eu vou trazer uma perna para frente, uma mão no bastão, outra aqui bem na crista ilíaca aqui em cima. Eu vou puxar o joelho e empurrar como se eu fosse a posição do... Puxa o joelho para frente e empurra lá para longe. 2. Inspira. Solta o ar, vai para longe. 3. Lembra dos pés que a gente trabalhou no exercício de panturrilha. 4. Inspira. Puxa para longe. 5. Deixa o bastão ajudar vocês no equilíbrio. 6. Inspira. Solta o ar. 7. A última vez, pessoal. Puxa lá para frente, alonga. 8. Vamos trocar o lado. Força nas pernas quando faz a elevação. Já ativem a perna de base, enraizando ela lá no chão. Inspira, solta o ar. Sempre vai ter um lado um pouco mais difícil do que o outro. E cresce. 2. Para isso, se vocês quiserem deixar o bastão na lateral, não tem problema. 3. Força na perna de base e alonga para longe a perna. 4. Ganhe espaço no flexor do quadril na frente da virilha dessa perna que está indo para trás. 5. Mais 3, pessoal. 6. Inspira, solta o ar. 7. A última vez. Alongou para longe. E volta. 8. Aquecendo bem anterior e posterior de perna. Nós vamos fazer um agachamento usando o braço. Como se eu fosse fazer um trabalho de peitoral, que é o que a gente precisa aqui. Eu vou manter os meus ombros mais alinhados e não vou fazer esse movimento aqui, pessoal. Eu vou fazer a puxada pelo cotovelo. Então, ó, estabiliza bem o punho.
Pernas afastadas e rodadas para fora. Eu puxo o bastão lá no peito. Puxo o bastão lá no peito, desce e volta. 1. Desce soltando o ar e faz uma inspiração bem grande. Solta o ar. Inspira, controla a volta. 2. Solta o ar. Inspira, controla. 3. Força lá na base de sustentação, coxas. 4. Puxa no peitoral. Controla. 5. Traz o cotovelo para fora. 6. Para a gente pensar um pouco na ativação do ombro. 7. Solta o ar. Inspira. 8. Agora vamos ficar aqui embaixo. Pode deixar o braço esticado. Sobe e desce o calcanhar. 1. 2. 3. Deixa o braço trabalhar em isometria. 4. E 5. 6. Só mais 2. 7. E 8. Elevou. Pessoal, quando está fazendo um agachamento, sentiu que o joelho está incomodando? Vai um pouco menor, tá? Se mesmo assim sentir que o joelho incomoda, deita, sobe e desce a perna para manter a força do músculo também da coxa, que é o que a gente está querendo trabalhar. Agora vocês vão manter as pernas afastadas, vou descer novamente e vou subir o bastão para o alto e voltar. 1 e 2. Punho bem alongado. 3. Ombro longe da orelha, sobe. 4. Força nas coxas. 5. Solta o ar, inspira. 6. Solta o ar, inspira. 7. E a última. 8. Subiu. Agora eu vou descer um pouquinho nessa posição. A gente chama essa posição aqui praticamente de um guerreiro. Então, vou manter bem alongada essa região aqui, porque eu vou fazer uma flexão lateral agora com os braços aqui. Os braços, ele vai acompanhar a coluna, conduzir a coluna, e aí vocês podem esticar o braço para longe. E volta. 1. Solta o ar para fazer a puxada, alonga para longe e volta. 2. Solta o ar, puxa bem, sente bem a lateral da coluna, ganhando espaço. 3. Faz um Czão da coluna. E 4. Inspira, solta o ar, puxa para longe. 5. Força na base, na perna, para manter esse posicionamento. 6. Só mais 2. Puxa para longe, volta. E a última vez. Puxa para longe, alongando. E volta. 8. Completou o 8º. Troca a perna. Deixa bem aberta essa região de interno, ganhando espaço. Inspira. Puxa, alongando, estica o braço. E volta. Ins. Solta o ar e puxa para longe. E volta. 2. Alonga para longe, ativa esse abdômen e volta. 3. Solta o ar, puxa. E volta. 4. Só mais 4. Espicha a coluna num Czão e volta. Em cima, por cima. Inspira, por cima. E mais uma vez, deu a 8ª, a gente vai parar e vai retornar numa posição de joelhos. Maeve, meu joelho dói de ficar nessa posição. Faz esse exercício para quem sente dor no joelho, sentados, tá, pessoal? E aí vocês vão fazer isso aqui, ó, para uma ativação de abdômen, que a gente vai fazer como se estivesse fazendo stand-up. Porém, nessa posição de joelhos, eu vou pensar num bloco. A minha coluna,
ela vai como um bloco lá para trás. Observa a diferença disso e disso, tá? Na hora de descer, o quadril e a coluna, ela desce tudo junto, a cervical, todo mundo vai descer em bloco. E eu vou fazer a remada. Então, a palma da mão de cima para cima, palma da mão para baixo, lá de baixo para baixo, e eu vou fazer esse movimento como se eu estivesse empurrando uma água com energia, tá? Não faz só o movimento curtinho, sem pensar nessa energia da força de braço. Então, eu vou descer em bloco, contrair o glúteo, força nas coxas, desceu em bloco e vamos fazer o movimento. 1, eu rodo o meu tronco. 2, sem perder o quadril. 3, solto o ar. 4, solto o ar. 5, 6, força. 7, lembra que a gente acabou de sair de uma flexão lateral. 8, só mais 2. 9 e 10, vou trocar o lado. Força nas coxitas, mão de baixo olhando para baixo, mão de cima olhando para cima. Desci em bloco e vou rodar. 1, inspira, solta o ar. 2, e mantém a força de coxa. 3, força no glúteo. 4, para estabilizar o quadril. 5, solta o ar. 6, solta o ar. 7, solta o ar. 8, só mais 2. 9 e 10. Dá uma espichada na coluna, pessoal. Dando uma esticada, uma relaxada. Soltem a cabeça. Nessa posição. Vai voltando, crescendo a coluna. E agora nós vamos sentar. Os 2 pés bem apoiados. Pés na linha do joelho. Joelho na linha do quadril. Braços esticados. Vão achando o ossinho do quadril de vocês. O ossinho do isquio. O braço vai ficar na frente, bem alinhado com o ombro. Eu vou descer com a coluna redonda e vou subir o braço bem alto e volta. 1, cervical olhando para frente. 2, coluna redonda com ativação do abdômen. 3, inspira, solta o ar. 4, cuidado com o punho elevado, pessoal. 5, mantenha um posicionamento de braço. 6 e 7, solta o ar. 8, solta o ar. 9, última vez. 10, alonguem para frente e cresçam a coluna. Agora eu vou fazer um movimento tríceps, deixando os cotovelos firme e paralelos. Eu vou descer com a coluna redonda, com o pé bem apoiado no chão. Força no abdômen, força lá nas costas e puxou. 1, pôs o chapéu, tirou o chapéu. 2, chapéu na cabeça, tira o chapéu. 3, ombro, cotovelo. 4, ombro estabilizado. 5, 6, 7 e 8. Alongou lá para frente. Deixou o peso lá no isquio. Quem precisar de almofada para estabilizar o quadril, não tem problema. Coloca uma almofadinha lá no bumbum. Põe o cabo da vassoura lá no pé para alongar um pouquinho o posterior. Maeve, eu não consigo fazer isso. Não tem problema. Faz o encaixe da mão. Agarra bem a panturrilha ou o tornozelo
e puxa a coluna, ganhando espaço no posterior. Fiquem nessa posição, pessoal. Sustenta, respira. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Vem crescendo a coluna. E agora a gente vai usar esse alongamento de posterior que a gente fez e o exercício anterior, que foi o rolamento da coluna, o meio rolamento da coluna. Esse aqui tem algumas pessoas que não conseguem, que a perna sobe, porque às vezes alongamento anterior ou um pouco de fraqueza de abdômen. Então, para isso, dá para colocar um peso ou colocar os pés abaixo do sofá, para quem tem espaço entre o solo e o sofá, encaixou o pé lá embaixo ou colocou um peso aqui no pé, executar tranquilamente esse exercício. Então, lembre os anteriores, que os anteriores são os educativos para a coluna. Então, ombro longe da orelha, puxa as duas pontinhas do pé para cima, endorse, e eu vou descendo atrás dos isquios com a coluna redonda. Vou descendo, vou esticar o braço lá atrás. A caixa torácica, a costela, vai querer fazer isso aqui, pessoal. Empurrem ela para baixo e vai subindo. Braço, coluna. Puxa lá na frente. Se não conseguir colocar o bastão lá, põe o bastão aqui em cima da perna e empurra a coluna. Cresce ganhando espaço lá no isquio. Vai descendo com a coluna redonda. Redonda. Vem ativando esse centro. Espicha o braço, mantendo a força de centro e vai subindo. A cabeça acompanha o movimento da coluna, vai lá para frente. Montei a coluna no isquio e vamos só mais uma vez. Força no centro, força no centro, força no centro. Espichei. Lembra da costela, ativa o abdômen. Inspira, solta o ar, ativou o centro. Alongou lá para frente. E montei a coluna. Perfeito. Dessa posição sentado, pessoal, a gente vai para a posição deitado. Com os dois pés paralelos. Os dois pés paralelos e os joelhos também acompanhando. A gente vai fazer um peso lá na região do cóccix. Então, se vocês observarem a minha coluna, da minha lombar, que isso é uma posição neutra de coluna. Então, eu estabilizo na posição neutra, com o bastão lá. Com o bastão para o teto, as minhas escápulas, elas vão ficar apoiadas, elas não vão estar aqui em cima. Então, abraça as escápulas embaixo, puxa o mais perto do bumbum e vem ativando o abdômen, espalhando lá no colchonete, subindo o quadril lá para o teto. Inspira, vai funilando, vai sentindo cada vértebra encostar no colchão. E cria espaço com um peso lá no cóccix. Tem a curvinha aqui de novo. E aí eu vou de novo. Ativei o abdômen, vou subir. O olhar para o teto, sem forçar a escápula, sem forçar a cabeça, cervical, e vai descendo, afunilando a coluna. E volta para neutra. Só mais dois, pessoal. Deixa mobilizar essa coluna. O umbigo vai passando no colchão, vai subindo alto. Inspira e desce vértebra por vértebra. Volta para a neutra, mais uma vez. O umbigo primeiro passa lá no colchonete, força no bumbum, segura aqui no alto, pessoal. Empurra o bastão para cima. E puxa o bastão. 2. Força no glúteo para estabilizar o quadril. 3. E 4. Inspira, solta o ar. 5. Inspira, solta o ar. 6.
Não esqueçam dessa respiração. 7. Vamos usar a capacidade respiratória. 8, para deixar fluido o movimento. 9, a última, e oxigenar todas as musculaturas. 10, vem descendo devagar, redondo. Voltem para neutra. Só mais um rolamento, pessoal. Eu vou manter a mesma posição do braço. Ativei o abdômen, subi para o alto. E agora eu vou pulsar o quadril. 1, pulsou. 2, pulsou. 3. E 4, força no glúteo. 5, empurra do meio para cima. 6, 7, a última. 8, vem empurrando o externo para baixo. Vocês vão sentir lá o meio da coluna, a lombar. E vai retornar para a curvinha, para neutra. E nós vamos deitar de barriga para baixo, pessoal. De barriga para baixo, a gente vai usar o bastão na palma da mão. Então, ele vai fazer movimentos desse jeito. Ele vai sair da palma da mão para o antebraço. As pernas um pouquinho afastadas. Se ficar desconfortável essa posição, cria mais base de sustentação. Vocês podem manter o braço aqui. Eu vou dar as duas opções, pessoal. Então, primeira opção. Braço, palma da mão em cima do bastão, pernas afastadas, levemente rodadas para fora. Ativei o glúteo, que a gente acabou de trabalhar, o abdômen e vai subindo. Deixa a cabeça seguir o movimento da coluna. E volta com controle. Eu inspiro aqui embaixo, solto o ar, vem subindo. Vocês podem descer até apoiar praticamente a ponta do nariz lá embaixo. Eu não estou fazendo isso por causa do microfone, pessoal. Pode descer tudo a cervical. Puxa o bastão pela musculatura dilatíssimo embaixo da axila e vai subindo alto. Força no glúteo, centro de coluna e volta. Ombro longe da orelha. A segunda opção era aqui, pessoal. Sentiu que lá em cima tá desconfortável, cria mais base e volta. Mais 3. Puxa alto, inspira, volta com controle. Ombro longe da orelha, estabilizando escápula, ombro, cresci, inspira, volta devagar. E a última vez, pessoal. Agora, quem está com bastão, flexiona e estica o braço. 1. Quem está aqui, mantém. 2. E fica. 3. Isometria lá no eretor de coluna. 4. Essa região torácica. 5. 6. Respira. 7. A última. 8. Volta tudo. Subiu, faz uma concha, dá uma compensada agora em flexão a coluna, dá uma esticada nos ombros, solta a cervical, que a gente vai começar agora com os alongamentos, pessoal. Então, alonguei bem o ombro, soltei a cervical, estiquei bem a coluna, eu vou crescer a coluna que nem o gato arrepiado e vou alongar daquele jeitinho que a gente fez antes. Quem precisar da almofada para estabilizar o quadril, põe. Quem não precisar, fica nessa posição que eu tô. Puxou aqui. De novo, Maeve, não consigo chegar. Faz uma garra, puxa aqui bem a perna e puxa a coluna lá para baixo. Vai soltando a cabeça, vai soltando os ombros. Alonga. Relaxa. Devagarinho, nós vamos afastar as pernas, vai puxar, vai empurrar o bastão lá para frente, solta a cervical, solta os ombros e vai se empurrando o máximo que vocês conseguirem para ganhar alongamento de interno e posterior. Vai puxando para longe, alonga essa coluna, faz uma inspiração. Solta todo o ar.
Usa a capacidade respiratória, pessoal. Inspira, expande. Lá para a coluna, solta o ar e alivia. E se empurra mais. Na expiração, se vocês tentam descer um pouco mais, vocês vão perceber que vai liberar um pouco o movimento e vocês conseguem descer um pouquinho mais. Inspira, solta o ar. Vem retornando devagar e vamos ficar de pé para a gente finalizar nossa aula de hoje, pessoal. Eu vou manter as pernas um pouquinho afastadas, cresci o braço, caixa torácica fechada com ação do abdômen, puxa um pouquinho e segura. 5. Estica um pouco o braço para ganhar espaço na lateral. 4. Faz uma curva em C da coluna. 3. 2, 1, puxou para o outro lado e 5, 4, respira, 3, respira, 2 e 1. Deixei os pés paralelos, vou aliviar bem os ombros, tá? Puxo o ombro para baixo e vou descendo como um todo lá para baixo. Soltei a cervical, soltei os ombros, soltei os braços. Devagarinho, pessoal. Com o C da coluna, eu vou ativar o glúteo, o abdômen para dar suporte. Empurro o abdômen para cima e vou retornar. Agora, esqueça um pouquinho o bastão. Movimentem os ombros para trás, soltando o trapézio, soltando as escápulas lá atrás. Alivia para frente. Faz um movimento circular bem grande. Perfeito. Agora cervical, pessoal. Puxa a cabeça lá para baixo, queixo lá no peito, sustenta. 3, 2, 1. Quem está trabalhando em casa, pessoal, explora esses alongamentos de membro superior. Na posição sentada também dá para fazer. A gente fica horas com a cabeça para frente. Então, abre esse pescoço, cria espaço. Empurra esses braços como se estivesse empurrando o chão. E volta devagar. Para fazer o lateral, não precisa puxar a cabeça. É só puxar a cabeça um pouquinho para o lado, um pouquinho para frente, para puxar um pouco mais o trapézio. E empurra a outra palma da mão, igual ao exercício anterior. Segura, pessoal. 3. Fica. 2. E 1. Puxou para o outro lado, um pouquinho para frente e empurra. 3. 2, vai respirando. E 1. Eleva o ombro na orelha e solta de repente. Agora alivia tudo. Puxa bem alto o ar e solta. Mais uma vez. E solta. Muito bom, pessoal. Bom, as aulas do Círio estão todas disponibilizadas no Instagram, no IGTV e também no YouTube, tá? Vai ter uma aula agora às 11 horas de Fitness Dance. Só para redobrar aqui a questão da higienização. Todas as aulas estão sendo bem higienizadas, tudo que a gente está usando, todas as pessoas que estão aqui comigo, elas estão de máscara, então tá tudo ok, a gente está seguindo todos os protocolos, tá? Meu nome é Maeve, eu dou aula aqui no Círio, estamos à disposição, um beijo grande e um bom final de semana.